Farmacologia, ok? Uma ciência que estuda a interação dos fármacos com o organismo. Muito importante você, enfermeiro, conhecer sobre a farmacologia. Então, no vídeo de hoje, você vai aprender as noções básicas que o enfermeiro deve ter sobre a farmacologia. E já no próximo vídeo, nós vamos fazer um vídeo falando de grupos farmacológicos, ok? Quais são os grupos farmacológicos? Quais são os medicamentos que fazem parte desse grupo? Como prescrever um medicamento? Então, se liga no vídeo de hoje aqui no Enfermagem Sem Limites, que você vai aprender tudo sobre noções básicas de farmacologia. Um resumão básico, então vamos para o vídeo. Farmacologia. A farmacologia ela é definida como uma ciência que estuda a natureza e as propriedades dos medicamentos, ok? Ou seja, ela vai ser uma ciência que estuda também a ação dos medicamentos, ok? E para além disso mais, é bom que você também tenha o conceito de que a farmacologia estuda a interação de uma droga com o organismo, ok? Então existem aí vários ramos ali da farmacologia, mas no vídeo de hoje nós não vamos aprofundar até esse ponto, mas eu prometo que eu trarei um vídeo para você explicando tudo sobre os ramos da farmacologia e sua origem. Então, os conceitos básicos de farmacologia, você deve primeiramente conhecer o que é um medicamento, deve saber o que é uma droga, o que é a dose, okay? O que é uma posologia, o que é a forma farmacêutica, o que é um remédio, o que é um princípio ativo, ok? Então, aqui no vídeo de hoje, eu vou te dar aqui os conceitos básicos, ok? Então, vamos começando por medicamento. O medicamento é qualquer substância que, introduzida no organismo, vai desempenhar uma das seguintes funções, ok? Então, medicamento é qualquer ou uma substância que, introduzida no organismo, vai preencher uma das seguintes funções: preventiva ou profilática, diagnóstica, terapêutica e ou paliativa, ok? Então, medicamento é uma substância que, introduzida no organismo, vai preencher uma função preventiva ou paliativa, ou uma função diagnóstica, ou uma função terapêutica, ou uma função paliativa, ok? Mas o que é uma função preventiva ou profilática? A função preventiva ou profilática é quando o medicamento é administrado com o fim de prevenir, ok? De prevenir uma doença ou evitar a gravidade da mesma doença, ok? Prevenir ou evitar que quando essa doença surja, venha com menos gravidade, ok? Aqui nas preventivas temos como, por exemplo, as vacinas, ok? As vacinas, elas são medicamentos utilizados com fins preventivos ou profiláticos. E depois temos os medicamentos com função diagnóstica, ok? Isso também é uma ação diagnóstica, quando o objetivo é localizar uma região ou área afetada, ok? Então, existem medicamentos que são utilizados para facilitar a localização de uma área afetada, como por exemplo o glucagon injetável. O glucagon injetável, ele é um fármaco, né, que é administrado em caso de exames do trato gastrointestinal. Então, ele vai aí promover o relaxamento da musculatura gástrica, né? E vai facilitar a sua visualização na imagem de radiografia, ok? Então, esse é um medicamento com ação diagnóstica. Temos medicamentos com ação terapêutica, quando o objetivo é curar uma determinada doença, ok? Por exemplo, o Coartem. O Coartem vai ser um medicamento de ação terapêutica, ok? Por quê? Porque ele cura uma doença. E temos os medicamentos com uma ação paliativa, ok? Uma função paliativa. O que isso quer dizer? Quando o medicamento reduz os sinais e sintomas de uma determinada doença, mas não promove a cura, ok? Por exemplo, um paracetamol. A pessoa chega ali, está com malária, mas vai apresentar febre, vai apresentar dores de cabeça, vai apresentar náuseas, vômitos, ok? Então, o Coartem vai curar a doença, a malária. Agora, serão administrados também
analgésicos ou antipiréticos, né? Para um antipirético para regular a febre. Esse antipirético, ok? Esse analgésico, que vai ser utilizado também para aliviar a dor, ele não vai curar a doença, simplesmente vai reduzir os sinais e sintomas, ok? Então, é aí uma ação paliativa. Depois temos a droga. O que é uma droga? Okay? A droga é qualquer substância que seja do reino animal ou vegetal que, introduzida ao organismo, ela vai causar uma alteração, okay, na fisiologia do mesmo, no funcionamento do organismo. Okay? Droga é toda substância do reino animal ou vegetal que, introduzida ao organismo, ela vai causar uma alteração no funcionamento do mesmo. Ok? Então, se liga aqui. O paracetamol é uma droga. Ok? O paracetamol é uma droga. O álcool, por exemplo, é uma droga. Isso está muito claro. A bolsa que você gosta de beber, por exemplo, é uma droga. Ok? Porque introduzida ao organismo, ela causa alteração no funcionamento do mesmo. E dose. Dose nada mais é que a quantidade de medicamento que uma pessoa vai tomar, ok? Então, a posologia nada mais é que o estudo das doses, só que no seu aspecto um pouquinho mais amplo. Quantos mililitros aí o paciente vai fazer ou quantos miligramas o paciente vai fazer durante um determinado período, ok? A posologia, então, vai estudar aí as doses. E temos aí a forma farmacêutica. Então, a forma farmacêutica vai ser a forma física como o medicamento se apresenta. Se ele é sólido, se ele é líquido, ok? Ou se ele é gasoso. Então, pode ser um comprimido, pode ser um xarope, ok? Uma suspensão e tudo mais. E o remédio, ok? Sexto ponto aqui, eu trouxe para você, é o remédio. Você tem que saber o que é remédio. Okay? Mas eu vou te explicar de uma forma simples. O remédio vai ser toda e qualquer coisa utilizado com o fim de prevenir ou curar uma doença. Ok? Com o fim de prevenir ou curar uma doença. Qualquer meio. Ok? Se, por exemplo, você está depressivo e vai para o psicólogo, aí conversar, fazer aí uma terapia, ou conversa com o seu namorado e tudo mais, aquilo é um remédio, porque está curando, está prevenindo você de uma possível depressão. Fazer atividades físicas, ok? É um remédio, porque previne você de certos tipos de doenças, ok? Evita o risco de ter aí uma hipertensão, evita o risco de você estar aí acima do peso, ok? Então, isso é remédio. Qualquer método. Então, entenda aqui, tipo, adotar hábitos saudáveis, ok? Hábitos alimentares saudáveis também é um remédio, porque vai te prevenir de doenças, ou pode ainda mesmo curar algumas doenças. Ok, entenda aqui. Todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Por quê? Porque o medicamento vai ser uma substância, ok? Com fim preventivo, diagnóstico, terapêutico ou paliativo. Medicamento é substância. E já remédio é qualquer meio utilizado para tratar ou prevenir uma doença. Medicamento é substância, ok? Remédio é qualquer meio para curar ou prevenir uma doença. Então, o paracetamol é um remédio? Sim, é um remédio. O paracetamol é um medicamento? Sim, o paracetamol é um medicamento e também é um remédio, ok? Agora, a atividade física é um remédio, ok? Mas não é um medicamento? Medicamento não é uma substância, ok? Então, é necessário entender essa diferença entre remédio e medicamento. E princípio ativo ou fármaco. Okay? O princípio ativo ou fármaco é a substância
que existe no medicamento responsável pelo efeito terapêutico, ok? Então, no medicamento existe aí o excipiente, né? Que é ali a forma física, não comprimido, né? Comprimido. Okay? Aquele comprimido não é uma coisa simples. Nele tem de ter um fármaco que vai ser responsável por curar, por exemplo, ok? Então aquilo é o princípio ativo do medicamento. Depois o oitavo passo que eu trouxe para você entender também, algo que faz muita confusão, é a diferença entre efeito adverso ou indesejado e efeito colateral. Okay? O efeito adverso ou indesejado é uma ação não esperada de um fármaco. Ok? Quer dizer, você administrou aí uma ceftriaxona e de repente o paciente começa a apresentar uma reação alérgica, ok? Isso é um efeito adverso, ok? Indesejado, um efeito adverso. E tem o efeito colateral. O efeito colateral é um efeito também indesejado, imprevisível, né? Mas que possivelmente está relacionado com a ação do fármaco. Então, se você já viu aí, há medicamentos que têm efeito colateral, sonolência, por exemplo. Ok? Então, a sonolência vai ser um efeito colateral, mas nem sempre, aqueles efeitos vão se manifestar, por mais que o fármaco apresente como efeito colateral a sonolência, né? Nem sempre vão se manifestar. Por quê? Porque também não está relacionado com o principal objetivo do fármaco. Vamos juntos? Okay? Por exemplo, os ZAINs, né? O paracetamol, ele causa irritações aqui na mucosa gástrica, ok? Quando isso acontecer, vamos dizer que é um efeito colateral. Então, pega a visão. Ok, então, aqui na farmacologia é necessário entender, coloquei esse olho aqui para fazer menção, mas ficou para o final. A farmacologia ela está dividida em duas partes, né? A farmacocinética e a farmacodinâmica. Isso é um assunto um pouquinho complexo que vamos criar um vídeo simplesmente para falar de farmacocinética e farmacodinâmica. Mas a farmacocinética estuda o caminho que o medicamento faz no organismo, desde a sua administração ou absorção até a sua excreção. E já a farmacodinâmica vai estudar o efeito, o mecanismo de ação da droga no organismo. Então é necessário que você entenda esses conceitos, ok? Então esse foi o vídeo de hoje aqui no Enfermagem Sem Limites. Dá um like, se inscreva no canal, compartilha para mais pessoas estarem conscientes desses conhecimentos. Então, até o próximo vídeo.